Bom dia a todas, meninas. Eu queria agradecer a presença de todas aqui nesse friozinho, né? Difícil de levantar aqui 8 horas da manhã, mas está todo mundo aqui, né? Pronto para o treinamento. Então, queria agradecer a presença de todas aqui do grupo, né? Então, assim, eu queria pôr uma questão que é para vocês refletirem inicialmente, é o seguinte, que quando a gente vai montar um negócio, a gente sempre pensa na questão de bater metas de vendas, a gente sempre pensa no marketing, a gente sempre pensa em tudo. Mas quantas de vocês já conheceram aqui empresárias, né, que teve que fechar as portas porque algum funcionário entrou com processo trabalhista, né, e aquele dinheiro que ela dedicou ali na empresa foi tudo e teve que fechar a empresa? Coloca aí no chat aí para mim se alguém já conhece, ou levanta a mão se alguém conhece, né, alguma situação similar, né? Então, é muito comum a gente não programar as contratações, né? E às vezes a gente até paga direitinho, mas não formaliza direitinho, né? E aí, um processo trabalhista, infelizmente, a conta acaba ficando muito alta e às vezes a gente não tem nem condição de pagar um funcionário que entra na justiça, a gente não tem condição de honrar aquela condenação, né? E às vezes acaba tendo que fechar a empresa por causa de um processo trabalhista, né? Então, a Márcia aqui me comentou dessa questão aí que muitas estavam querendo expandir, estavam querendo contratar. Então, a ideia aqui é um pouquinho falar, primeiramente eu vou me apresentar, vou apresentar o escritório, depois a gente vai falar um pouquinho dos tipos de contrato que existe, né? Vamos falar em conjunto com as alterações da reforma, e aí depois a gente abre para perguntas, alguma dúvida que vocês tenham especificamente, tá bom? Então, vou compartilhar minha tela aqui. Peraí. Deixa eu ver se está aparecendo. Está aparecendo aí para vocês? Ainda não. Não? Acho que eu não fiz um... Ah, tá. Share, né? Está aparecendo? Agora sim. Ué, não volta na tela anterior? Só dá isso, voltando. Aí. Então, primeiramente, eu queria falar um pouquinho pessoalmente de mim, porque eu já estou um pouquinho no grupo, né? E eu acho que antes da gente conectar as empresas e os negócios, a gente conecta primeiro as pessoas, né? Então, eu queria falar pessoalmente um pouquinho de mim, para quem não me conhece, né? Eu sou Simone Gouveia Del Nero, tenho 43 anos, sou advogada formada desde 2002, né? Pelo Centro Universitário Unifiel, lá em Osasco. Sou pós-graduada em Direito Tributário e Direito do Trabalho pela PUC, aqui de São Paulo, né? Eu sou apaixonada por esporte, né? Eu faço triatlon, completei o Ironman por 2 vezes, né? E não sei se vocês conhecem a prova do Ironman, mas é a prova mais longa que tem de triatlon, né? Jogo tênis, sou mãe aí do Gabriel, esse de branco aqui, mãe do Arthur, aqui de azulzinho, esposa do Fernando, aqui esse enorme homem aqui. E eu sou pianista, né? Toco teclado, toco todo domingo na missa das 11 ali na Gruta. Quem mora aqui em Alphaville conhece a Gruta ali, né? Então, assim, antes de mostrar o que é a GDN, eu quero mostrar quem é a Simone, que às vezes você nem vai contratar um advogado, mas você conecta de alguma forma com a pessoa, né? Convidar para uma corrida, para um vinho, estamos aí, né? Então, falar um pouquinho da GDN. A GDN eu constituí escritório em 2004, né?
mas eu já atuava como advogada desde a minha formação, que foi em 2002, então eu tenho 19 anos atuando aí na área de advocacia. O escritório tem especialistas em todos os ramos de direito, né? Tem um profissional só para tratar de aposentadoria, do previdenciário, um só para tratar do civil, outro da família, criminal, né? O direito é muito amplo, não dá para a gente tomar conta de tudo, né? Então, a gente tem as parcerias aí nas outras áreas, né? Pessoalmente, eu atuo na área trabalhista, civil e familiar, né? Separação, divórcio, enfim. E o que é o diferencial do nosso escritório, né? O que eu tento trazer como diferencial? É encontrar uma solução rápida para o cliente, né? Que resolva o problema dele, que ele tenha uma solução, né? E no menor custo possível, né? Porque o que acontece? Hoje a justiça está numa morosidade absurda, né? Então, a gente tenta, de todas as formas, resolver o problema antes que vá para a medida judicial, né? Porque a justiça está a passos de tartaruga, né? Então, às vezes, ele precisa solucionar algum problema. Então, a gente tenta, pela mediação, pela arbitragem, ou interferir nas relações do cliente para resolver o problema. Vocês estão conseguindo me ouvir? Tá. Sim. Sim? Então, tá bom. Tá normal. E a GDN também tem um lado social, que a gente atende a Defensoria Pública do Estado do município de Santana de Parnaíba. Então, a gente apoia aquelas pessoas que não têm condições de pagar um advogado. Então, feito as apresentações, a gente vai começar a falar aqui do nosso tema, que é a questão da contratação de funcionários. Então, primeiramente, quando eu vou contratar um funcionário, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? É pegar a convenção coletiva do ramo do negócio. Então, se eu sou do comércio, é do comércio. Se eu sou um restaurante, eu vou pegar a convenção coletiva do restaurante. Simone, onde que eu acho essa convenção coletiva? Então, eu coloquei aqui o site do Ministério do Trabalho, para vocês, tá? A maioria das convenções tem nesse site, né? E às vezes até no Google mesmo você faz a pesquisa e você acha, né? Por exemplo, Sindicatos Restaurantes de São Paulo. Você põe lá no Google, você acha, vai achar todas as convenções coletivas daquele ramo de negócio. Então, é a primeira questão, né? Que eu tenho que fazer. O que eu vou olhar nessa convenção? O piso, eu tenho que pagar o piso mínimo para esse funcionário, que está previsto lá na convenção, né? Eu tenho que ver se essa convenção coletiva atende a minha região. Então, se eu sou um restaurante localizado em Barueri, eu tenho que pegar a convenção coletiva em Barueri, né? E ver se o município está dentro daquela convenção, né? E se está dentro da vigência, se essa convenção coletiva está atendendo o ano de 2022, que às vezes os sindicatos divulgam convenções coletivas anteriores e não divulgam as atuais, né? Então, essa é a primeira coisa. O que eu vou olhar ali? Eu vou olhar o que o funcionário tem direito. Então, às vezes, eu olho o piso e, por exemplo, não reparo que tem ali aquele ramo de negócio, aquela função que eu quero contratar, tem direito a um ticket de alimentação, por exemplo, e eu fico sem pagar esse ticket de alimentação. Quando esse funcionário é demitido ou não dá certo, o que ele vai fazer? Ele vai lá para um advogado e fala, vê a minha continha aqui se está certo. O que o advogado vai fazer? A primeira coisa que ele vai pegar vai ver a convenção coletiva e vai ver se a empresa está pagando tudo conforme a convenção coletiva. Né? Então, esse é o primeiro passo, né? É pegar a convenção coletiva, pagar o mínimo, que é o piso, né? Outra questão, fazer uma pesquisa de mercado, porque não adianta, vamos supor que esteja um piso lá de uma secretária, R$ 1.500 em Barueri, sendo que aqui em Alphaville, uma secretária, o salário é R$ 3.000. Então, não adianta você pagar um 1.500 que está lá na convenção, se no mercado se está pagando R$ 3.000, porque esse funcionário não vai ficar com você, ele vai ficar 1 mês, 2, vai conversar com a colega de trabalho que tem a mesma função,
e ela vai ver que ela vai ganhar metade, então ela já vai procurar outra empresa, né? Então, além de ver o piso, eu tenho que fazer uma pesquisa de mercado, quanto está pagando para aquele funcionário, para aquela função. Essa é a segunda questão. E a terceira é escolher um modelo contratual e formalizar, sempre documentar. Não existe contratação de boca, não existe contratação sem registro, tudo tem que estar no e-social, e o e-social hoje já até conversa diretamente com o aplicativo, né, que é a da carteira digital. Então, se você registra lá no e-social, automaticamente você já está registrando na carteira. Perdão, gente, eu estou com uma tosse aqui que está difícil. Desculpe. Então, esse é o primeiro ponto. Então, agora a gente vai começar a falar das mudanças na legislação. Vou pegar uma pastilhinha aqui, senão não vou conseguir falar. Perdoa. Então, a gente vai começar a falar das mudanças na legislação trabalhista com base nos contratos de trabalho, né? O que mudou essa reforma trabalhista? Essa reforma trabalhista priorizou muito mais o que o patrão combina com o empregado. Antigamente, se priorizava o que estava na convenção coletiva. Hoje, se prioriza mais a conversa, o trato que ele tem com o empregador. Então, isso mudou muito as relações, né? Trouxe mais segurança para o empresário, no que ele combina, né? Se ele tiver escrito, se ele tiver registrado, ele vai ter menos problemas do que antigamente, né? Então, a gente vai começar aqui a falar sobre os tipos contratuais que existem. E aí, se vocês tiverem dúvida, vão me interrompendo aí, gente. Então, contrato por tempo indeterminado, né? É o modelo mais comum de contratação. Não há um prazo previamente estabelecido para a finalização do vínculo, né, entre a empresa e o empregado, né? E geralmente ele tem início com um contrato de experiência, que pode ter no máximo 90 dias. Então, você pode fazer 45 mais 45, ou 30 mais 30. Ai, gente, desculpa. Achei que essa tosse ia me dar uma trégua, mas tá difícil. Simone, posso fazer uma pergunta? Pode. Quando eu faço um contrato, é Thalita que está falando, o contrato de experiência ele pode ser renovado a cada 30 dias, por exemplo, até completar 90. Após 90 dias, tem que ser o por tempo indeterminado normal. Isso. E atenção que, assim, por exemplo, você contratou um funcionário, você viu que não está dando certo. O custo da rescisão dentro dos 90 dias é um. Após 90 dias é outro. É quase o dobro. Então, se você não já está vendo que não vai dar certo esse funcionário, você já demite ele antes dos 90 dias, porque depois vai ficar mais caro a rescisão, né? No caso, quando a rescisão é por iniciativa da empresa, ele vai ter uma série de direitos, né? Recolhimento da multa dos 40%. Perdão, gente. O aviso prévio indenizado, as férias, seguro-desemprego, né? E aí, na reforma, surgiu uma rescisão por acordo. Então, quando você vê, né, que às vezes o funcionário já quer sair, vê que não dá certo, você, de comum acordo, combina com ele a rescisão, né, a iniciativa das duas partes. Antigamente, antes da reforma, não existia essa modalidade de rescisão, né, das duas partes, né, quererem fazer a rescisão. Então, aí fica muito mais barato, porque o empregador só paga 50% do aviso prévio
a multa do FGTS de 40 passa a ser de 20, né? E é recolhido durante... e ainda o empregado ele pode sacar 80% do FGTS, só que nesse caso ele já não tem direito ao seguro-desemprego, né? Então, é uma forma de rescisão menos onerosa para o empregador. Então, quem que usa esse tipo de contrato, né, que a gente pode citar de exemplo? Vendedores fixos, né, de lojas, que tem que cumprir as 8 horas trabalhadas, né? Então, é muito utilizado, né? Por exemplo, uma secretária aí da doutora Edith, ela tem que ficar lá no escritório o tempo todo, agendando as consultas, então pode usar essa forma de contratação, né? Um assistente administrativo, né? Então, que tem que cumprir as 8 horas diárias, é muito usado esse tipo de contrato, tá? Depois, a gente vai falar um pouquinho do contrato por tempo determinado, né? Como o nome já diz, é o contrato em que o vínculo empregatício entre o profissional e o empregador é estabelecido por um período previamente definido. Segundo a legislação, o tempo máximo de contratação desse tipo de contrato é de 2 anos, podendo ser renovado se houver um intervalo de pelo menos 6 meses entre o fim de uma contratação e o começo de outra contratação. Então, tem que ter esse intervalo de tempo, tá? Como ele é um prazo, a validade do contrato é um prazo estabelecido, nesse formato, o empregado não recebe o valor correspondente à multa de 40% em relação ao FGTS e a indenização do aviso prévio. Então, é uma forma mais barata, né? Você contrata por uma demanda específica durante aquele tempo e depois ele já é desligado automaticamente da empresa. Então, essa é outra forma de contratação. Contrato de trabalho temporário. É comumente implantada nas empresas quando a empresa precisa contratar um funcionário com uma demanda específica, né? Demandas urgentes, que a gente fala, né? Então, é muito utilizado no aumento de vendas de Natal, Páscoa, liquidações, né? É um contrato, assim, cobrir umas férias de um funcionário, por exemplo, né? E essa modalidade, quem usa muito é as agências de emprego, né? É uma alternativa para contratações urgentes e para uma demanda específica, né? Às vezes é uma terceirização de mão de obra, você usa essa modalidade de contrato também, né? E nesse caso, a responsabilidade do contrato fica por conta da agência, né? De quem contratou. Então, é um modelo bem utilizado também. Depois, temos o contrato de trabalho eventual. Como o próprio nome diz, né? É destinado aos profissionais que atuam esporadicamente em uma empresa. Sabe aquele funcionário que, por exemplo, tem um problema na sua empresa elétrica, você vai lá, contrata o eletricista, né? Ele faz aquele oficialização do bico, né? Que a gente chama, né? Então, ele vai lá, resolve o teu problema, né? Então, eventualmente, ele está lá, né? Mesmo tendo semelhanças com a contratação temporária, essa modalidade tem como principal característica não configurar o vínculo empregatício entre a companhia e o trabalhador, entre a empresa e o empregado. Sua atuação é bastante pontual, atendendo demandas específicas e curtas, tá? O contrato de trabalho home office. Então, esse aqui surgiu muito com a revolução tecnológica que a gente teve, surgiu muito com a pandemia, e é o contrato de trabalho mais usado por todos, né?
que é o que traz menos custo ao empregador, né? E é o que, assim, não tinha antigamente, com a reforma foi oficializado esse contrato de trabalho, né? Ele trabalha de forma remota, desenvolvendo atividades, né, dentro da própria casa, o que a maioria utiliza hoje, né? Ele é nas mesmas regras do contrato de trabalho indeterminado, tá? Aquele primeiro que a gente fez. A diferença é que na carteira de trabalho tem que ter uma anotação lá, né, que ele trabalha sobre essa opção de contrato, tem que ter na carteira, tá? E uma atenção especial, quem trabalhava na empresa e passou a trabalhar home office, a empresa tem que fazer uma formalização de um aditivo contratual, né? Então, muita empresa não fez essa formalização e teve bastante ações na justiça, teve bastante prejuízos só por falta de formalizar, né? Então, às vezes ele paga tudo direitinho, mas não formalizou e teve prejuízo aí na justiça por conta disso. Perdão, tá, gente? A tosse aqui, desculpa ficar tossindo aqui na apresentação. Nessa modalidade, as empresas têm por costume fazer ajuda de custo, né? Custear a energia do empregado, alimentação. Algumas fornecem estrutura de escritório, de computador, de mesas e cadeiras, né? Tem alguns até que mandam consultoria lá para ver se está tudo ok, né? O que, assim, demonstra um cuidado com o funcionário, né? E aqui eu vou trazer para vocês, está em vigor uma medida provisória bem recente, tá, desde março aqui desse ano, né? Trouxe algumas modificações no home office, né? Então, tem algumas empresas que utilizaram a forma híbrida, né, de contratação. O que acontece? Ele fica 3 dias na casa, mas 2 dias ele tem que ir na empresa, o funcionário. Então, a justiça, os empregadores ficaram com medo disso, por quê? Porque podia trazer, descaracterizar o home office, né? Então, essa medida provisória diz que, ainda que ele trabalhe de forma híbrida, né, parte empresa, parte em casa, não deixa de ser home office, né? Então, é o primeiro item aí. Essa medida também autorizou o teletrabalho para estagiários e aprendizes, a gente vai ver mais para frente o contrato de estagiários e aprendizes, antigamente não era possível, né? E aqui a gente tem que ter um cuidado, que assim, o trabalho home office, por regra, não tem hora extra. Mas para serviços em que eu possa mensurar a produção ou a tarefa daquele empregador. Então, por exemplo, eu contrato uma assistente administrativa, sei lá, para preencher 50 formulários em um mês. Ela tem que preencher aquilo naquele tempo, mas ela faz a hora que ela quiser. Ela pode fazer segunda, pode fazer quarta, ela pode fazer final de semana. Eu não controlo, eu não tenho meios de controlar. Eu só controlo a entrega do trabalho. Nesse caso, não é devido à hora extra. Agora, por exemplo, a Samantha da Newi, que ela tem projetos, ela desenvolve softwares para clientes. Provavelmente, ela desenvolve esse software num programa, né? E ali o funcionário, ele tem que fazer um login, ele tem que fazer um logout no sistema. Então, ali, ela tem como controlar quando que o funcionário está trabalhando, né? Se ele está logado no sistema, se ele está trabalhando. Quando eu tenho meios de controlar a jornada do funcionário, ainda que home office, então as horas extras são devidas, né? Então, a gente precisa tomar cuidado, porque quando a gente faz a contratação home office, para não incidir horas extras, o funcionário tem que ter total controle da jornada. Não posso, de nenhuma forma, eu, como empregador, controlar a jornada dele.
porque você vê, tem algumas empresas que têm o home office, mas que adotaram o cartão de ponto, né? Então, elas continuam controlando a jornada. E aí, as horas extras são devidas normalmente, tá? Então, depois surgiu, nessa reforma também, o contrato de trabalho intermitente, que nada mais é que a formação do freelance, né? É a formalização daquele contrato de freelance. O que é isso? O funcionário é contratado de períodos alternados, ele pode ser contratado intervalos contados em meses, em semanas, em dias ou até horas, né? Que são contabilizados os pagamentos das verbas, né, devidas naquele período, proporcionais, né? Então, por exemplo, ele trabalha 2 meses, vai ser contado 2 dozeavos de 13º, 2 dozeavos né? Tem o mesmo pagamento lá do contrato de trabalho indeterminado, que a gente falou, só que de forma proporcional. E qual que é o diferencial? No período em que ele não está trabalhando para você, ele pode prestar serviço para mais de um empregador, né? Então, esse tem que ter essa característica, ele tem que ter liberdade para trabalhar para outros empregadores. Esse que é o contrato de trabalho intermitente. E aí a gente vai falar um pouquinho do contrato de trabalho de estagiário. Ele não configura o vínculo empregatício, né? Trata-se de uma oportunidade de aprendizagem oferecida pela empresa, né? Aos alunos que precisam cumprir essa exigência de estágio, né? A gente precisa ter o contrato com a faculdade, né? O estagiário não recebe verbas rescisórias, nem 13º, nem férias, nem aviso prévio, nem depósito de FGTS, né? Porém, ele tem o direito ao seguro de acidentes pessoais e um auxílio financeiro mensal se o estágio for remunerado. Então, é uma forma de contratação bem barata para o empresário, né? Além de dar oportunidade para a pessoa que está entrando na sua empresa aprender bastante. Contrato de trabalho. Está muito rápido, gente? Está tudo bem? Estou falando muito rápido? Não. Está tranquilo? Uhum. Tranquilo, sim. Contrato de trabalho de jovem aprendiz, né? Então, sua empresa pode optar por essa modalidade. A idade é entre 14 e 24 anos. Essa pessoa tem que ser cadastrada em um programa de aprendizagem, tipo ProJovem, CIE, LBV, entre outras, né? Ele já pode ter concluído o ensino ou estar cursando, tá? Se o jovem tiver algum tipo de deficiência, essa idade máxima de 24 anos não se aplica, tá? A carga horária não pode ultrapassar de limite de 6 horas diárias, né? E o contrato não deve ir além de 2 anos de duração, tá? Diferentemente do estagiário, o jovem aprendiz tem que ser contratado pelo regime da CLT, tá? E o FGTS é só de 2%. Então, se você tem oportunidade de ensinar uma pessoa na sua empresa, você precisa de umas horas só, né? Por exemplo, a Esther, né, da gastronomia, ela precisa o quê? Naquele horário do almoço, para ela é mais corrido, né? Então, se ela tiver condição de contratar um jovem aprendiz lá na cozinha dela, ela vai pagar 2%. Então, é um custo, reduz o custo dela, né? Então, é um contrato de trabalho bem interessante para pequenos empresários. Simone? Oi? Na tela anterior, eu não reparei se tinha prazo do estagiário.
tem tempo mínimo, máximo para ele ficar na empresa ou não? No estagiário, porque geralmente dura enquanto ele está estudando, né? Tem que ter essa duração, tem que ter o vínculo com a faculdade. O estagiário ele tem que estar estudando. Então, se você pega o estagiário no segundo ano, por exemplo, e o curso dele são 4 anos, você pode ficar até ele se formar? Pode. Tá. Ok. E aí... Mas, Simone, no caso do estagiário, ele também tem o limite de horas mensais, né, para trabalhar. Porque daí ele vai ser especificado no contrato, né? Eu tenho um mínimo, Sim. porque... Sim, tem limite de horas. Acho que, se não me engano, é no máximo 6 horas por dia. E aí você pode flexibilizar os horários de acordo com as aulas que ele tem na faculdade, né? Sim, sempre a prioridade vai ser né? Na verdade, você está dando uma oportunidade para a pessoa de aprendizado ali, né? É uma mão de obra mais barata, mas você vai ter que estar ali, é uma pessoa que está ali para aprender, né? Que não tem a expertise do seu negócio, né? E ele tem que estar na faculdade ou ele pode estar em curso técnico? Pode estar em curso técnico. E aí pode se prolongar enquanto ele está na faculdade? Pode. Ok. Tem que ter uma vinculação de uma instituição de ensino, né? Isso. Então, porque a instituição de ensino, ela tem que assinar o contrato, né? Isso, exatamente. Eu coloquei lá, deixa eu ver onde que eu coloquei. E aí, cada instituição de ensino determina depois, no final do estágio, aquele relatório de estágio de atividades que a faculdade, você tem que, no final, você tem que apresentar para a faculdade para comprovar as horas para ele se formar. Exatamente. Tem até, por exemplo, quando eu me formei em Direito, eu tinha tantas horas, tantas audiências para assistir, eu tive que comprovar tudo isso para poder se formar, né? Era uma exigência da faculdade, né? Eu tinha que frequentar tantas audiências de conciliação, tantas audiências, né? Enfim, todos os tribunais, né? Então, é uma oportunidade da gente aprender, mas também é uma mão de obra mais barata para o empresário. Então, se você tem tempo de ensinar, não precisa de um expert no assunto, é uma forma de contratação bem barata para o empresário, né? E aí, a gente entra aqui, qual que é a melhor contratação para o empresário? Então, vai depender desses itens aqui, da natureza do negócio, né? Tem empresárias que têm tempo de ensinar um estagiário e pagar um custo menor de tributação. Tem empresárias que não, tem empresárias que precisam de uma expert no assunto, né? Por exemplo, a Carol aí da Rayokovic, ela não vai estar em todos os... Agora ela está abrindo mais unidades, ela não vai poder estar em todos, né? Precisa ser um expert em vendas? Não sei, pode ser que ela consiga ensinar um estagiário a um custo menor, né? No caso dela, eu acho que não, por quê? Porque ela vai ter que ter uma pessoa ali no horário que o salão abre, às 8 horas, né? Então, já um estagiário para ela já não dá, porque o estagiário tem a questão de 6 horas, né? Então, vai depender da natureza do negócio, se eu preciso de uma pessoa que tenha expertise, né, daquilo que eu faço, né, do meu ramo do negócio, ou se é uma pessoa que eu vou ensinar, né? Das demandas, né, igual que eu citei a Esther. Qual que é o horário de pico da Esther? É o horário do almoço, que é aquela loucura, né, a cozinha, enfim. Então, ela pode contratar, por exemplo, uma estagiária por 4 horas, só do horário das 11 até as, né? Então, é uma mão de obra mais barata, né? Da questão da mão de obra, do tipo de mão de obra, né? Então, por exemplo, a Fátima aí na corretora de seguros, você precisa ter uma corretora, uma experiência em venda de seguros, ou você pode ensinar uma pessoa? Não sei, né? Aí cada um vê a expertise, né?
Por exemplo, no meu ramo de negócio, não tem jeito. Eu posso até contratar uma estagiária para me ajudar, mas para ir na audiência, para fazer as coisas, tem que ser um advogado, né? Então, tem que ter a expertise, não tem jeito, né? E os custos, né? Como eu falei, alguns custos são menores em algumas contratações, outras são maiores, né? Então, dependendo como você está, em que patamar está a sua empresa, você tem que analisar bastante esses custos. Os impostos são diferentes, né? Sobre cada contrato desse incide a questão dos impostos, né? Então, tem que fazer essa análise aí. Aí, aqui, eu estou trazendo algumas dicas no sentido de reter funcionários, né? Porque o que acontece? Hoje a gente vê nas empresas uma rotatividade muito grande de funcionários. Às vezes uma empresa oferece 200, 300 reais a mais para um funcionário, o funcionário já muda de empresa, você perde todo aquele tempo que você dedicou ensinando, né, a pessoa. Então, tem os chamados pacotes de remuneração, né, que são os benefícios que você pode dar ao funcionário para retê-lo, né, e que não fique tão caro ao empresário, né? Então, por exemplo, às vezes você paga o piso e paga mais o ticket de alimentação, ou você paga o piso mais aquele vale gasolina, ou a cesta básica, ou dar um incentivo na questão dos remédios, né? Na OAB a gente tem a CASP, que é um convênio com a OAB, então os medicamentos são mais baratos, né? Às vezes você paga um auxílio educação, né? Paga um curso, não precisa pagar o curso inteiro do funcionário, mas se você pagar uma parte, ele já vai se sentir importante dentro da sua empresa, né? E é interessante, eu citei aqui o Flash e Swile aqui, né? Que, assim, vamos supor, você paga R$ 1.500 de salário para o funcionário, aí você tem lá R$ 500 de vale-alimentação, R$ 500 de ticket e R$ 500 de gasolina, né? Mais 1.500 fora o salário dele. Antigamente, esses benefícios não se conversavam, então ele tinha que gastar R$ 500 de alimentação, R$ 500 né? Ele tinha especificamente para aquilo, ele tinha que gastar. Hoje a gente tem esses cartõezinhos que você pode recarregar com 1.500 e ele gasta da forma que ele quiser. Então, o funcionário pode gastar 1.500 só de gasolina, ou 1.500 só no supermercado, ou 1.500 só de alimentação, então ele gasta da forma como ele quiser. E isso é muito interessante, não sei se vocês já ouviram falar disso, mas é bem interessante, né? Porque daí ele gasta da forma como ele quer, né? E o mais legal que esses benefícios não incidem impostos, né? Então, às vezes, é mais interessante você dar um aumento de salário em benefícios do que efetivamente no salário que vai incidir os impostos, né? Ô, Simone, uma dúvida, isso, por exemplo, como é que funciona se isso está previsto na convenção, que eu tenho que dar um VR para ele de tantos por dia e mais um VA de não sei o quê? Eu não teria que estar cumprindo o que está na legislação e limitar o valor que está lá na convenção? Então, é que assim, agora você pode fazer isso negociando diretamente com o sindicato, sua empresa. Ah, tá. Entendeu? Aí eu tenho que fazer um acordo específico. Um acordo individual, né, dizendo que você vai dar esse benefício, então você não estaria desrespeitando a convenção coletiva. Né? Ah, tá. Então, ou seja, tudo que eu fizer de acordo que esteja fora da convenção, eu tenho que ir lá e registrar. É sempre bom formalizar, né? Só que, assim, não, às vezes tem benefícios que você não precisa formalizar no sindicato, você pode formalizar diretamente com o funcionário, né? A questão é só formalizar. Então, tem alguns itens que você não precisa mais do aval do sindicato, né? Tem outros que sim, mas tem outros que não. Mas isso está especificado na convenção ou na CLT? Na reforma tem. Ah, na reforma tem. Tem. Depois eu te passo especificamente o que você pode negociar e o que você não pode negociar particular. Tem um artigo falando sobre isso já, tá? Então, por exemplo,
Banco de horas, você já pode negociar particular com o funcionário, você não precisa mais do aval do sindicato, antigamente Porque você precisava. antigamente precisava do sindicato, entendeu? era um parto isso. Agora, algumas coisas não se pode mexer, por exemplo, o intervalo de 11 horas tem que ser respeitado entre uma jornada e outra, né? O intervalo interjornada, então algumas coisas não se pode mexer, o acordo individual. Depois eu passo, se você quiser, o que não se pode mexer particularmente. Eu devia ter colocado aqui, mas eu passo depois lá no grupo, né? Então, tirando o que não se pode mexer, que está, né? Tudo você pode fazer de forma individual com o seu funcionário, claro, sempre formalizando, né? Sempre combinando aquilo, né? E aqui eu pus o plano de saúde flex, é tipo o doutor consulta, esses, né, que é um plano de saúde barato. Aí a Fátima vai saber falar mais, né, Fátima? Né, que um plano de saúde, às vezes, um seguro de vida que você paga para o funcionário já é um benefício, né? E ele já fica contente ali de ter aquilo lá, né? Plano de saúde para reter funcionário, às vezes você não pede demissão de uma empresa porque você tem um plano de saúde bom, não é, Fátima? Sim. Então, é um meio também de retenção de funcionários, né? Então, assim, as minhas dicas aqui foi no sentido que, às vezes, você pode aumentar a remuneração do seu empregado sem que isso incida imposto, incida mais despejo de dinheiro para o empregador, né? Ô, doutora, só uma dúvida. Eu posso vincular um benefício alguma coisa, por tipo assim, eu vou te pagar a faculdade, mas depois de formado você tem que ficar 2 anos comigo, ou vincular alguma produtividade, sei lá, pode estar vinculando. Ah, tá. Pode estar vinculando, formalizando, pode estar. Até para você ter um retorno do teu investimento que você está fazendo, né? Porque eu já vi isso, já fiz, do tipo, assim, eu vou pagar uma escola de inglês, por exemplo, no meu caso, que tem bastante, isso é benefício para o camarada que a gente usa bastante, mas em compensação ele tem que ficar pelo menos 2 anos. Ele não pode faltar nas aulas, ele tem que ter X faltas, ele tem que ficar na empresa durante X tempos, depois que terminar o curso, para poder ter o retorno do investimento que a empresa faz, né? Sim, com certeza, pode sim. Mas aí também, de novo, tem que estar acordado e documentado. Tem que estar formalizado, tem que estar formalizado, tem que estar um contratinho lá formalizando. Beleza. Tá? Aí outras mudanças trazidas pela reforma, que já não mais em relação a contratos, mas que ajudaram um pouquinho o empresário então, a possibilidade de terceirização da atividade fim. O que é isso? Por exemplo, a Margarete aí, que tem a empresa de sindicância profissional, né? Então, quando ela entra num condomínio, ela poderia antigamente, antes da reforma, ela poderia terceirizar qualquer serviço, poderia terceirizar o serviço de portaria, de vigilância, de limpeza, ela pode terceirizar qualquer atividade, menos a atividade de sindicância. Após a reforma, até a atividade principal dela, ela pode terceirizar, né? Então, se ela entra, por exemplo, em meia dúzia de condomínios, ela não vai poder estar em todos, por óbvio que ela vai ter que terceirizar a atividade dela, né? Então, foi um grande avanço para o empresário terceirizar a atividade fim, tá? Trazida pela reforma, né? Mas tem regra para isso também? Tem. Tipo, não, isso tem. Aqui é assim, a CLT colocou assim, você tem que dar o período de 18 meses, porque senão todo mundo ia demitir os funcionários e terceirizar, né? Então, você tem que ter o período de 18 meses, né? Para você contratar esse funcionário. Então, a empresa não vai esperar 18 meses para contratar, né, terceirizado, né? Então, ela vai continuar com ele vinculado, né?
mas já abriu um leque muito grande. Por exemplo, a Fátima, ela pode contratar com outros corretores de seguro, né, na corretora dela, que não era possível, né? Enfim, a atividade principal você pode agora fazer, né? Como que tá de tempo aí, Márcia? Nós já estamos 9h09, então são meia hora, a gente começou 8h30 quase, mais 15 minutos. 10, né, se for as perguntas aqui, ainda. Eu coloquei outras regrinhas que mudaram na reforma para ajudar o empresário. Não vou ficar lendo tudo, coloquei as mais importantes aqui, mas não direcionadas exatamente ao contrato de trabalho, quer dizer, direcionadas também, mas assim, não mais a contratação, mas que ajudaram o empresário, né? Então, aqui as férias, elas podem ser fracionadas, né, depois da reforma aqui. Só que tem que ter os 15 dias corridos, né? Se aquela jornada principalmente vigilante, tinha essa jornada, né, de 12 por 36 horas, antigamente essa jornada não era regulamentada, passou a ser regulamentada, passou a ser aceita, né? Essa jornada, nossa, tinha muita ação, problema de hora extra com essa jornada. Nossa, eu terceirizei a portaria por causa disso. Então, agora já não tem mais, tem essa possibilidade, né? O tempo na empresa, né? Muitos funcionários ficavam enrolando lá para se trocar, para fazer higiene pessoal, né? Tudo isso contava dentro da jornada, agora não conta mais dentro da jornada, né? Isso ajudou muito o empresário, né? O intervalo de descanso, ele pode ser fracionado, não precisa ser 1 hora direto, mas ele pode ser fracionado em 30 minutos. Tem algumas profissões que você pode só dar 30 minutos e liberar 30 minutos do funcionário mais cedo, né? O ponto eletrônico é obrigatório a partir de quantos funcionários? A partir de 10 funcionários. 10 funcionários. A partir de 10. Que mais? Importante aqui, ó, plano de carreira pode ser negociado entre trabalhadores e empregados, não precisa mais do aval do sindicato, né? Tempo de deslocamento da empresa não é mais contado na jornada, né? Aqui eu já falei do intermitente, né? Do home office também já falei. Que mais? Negociação, né? Convenções. Deixa eu trazer para cá. Convenções e acordos coletivos poderão prevalecer. Porque, assim, antigamente é o seguinte: você não poderia negociar em convenção coletiva nada que fosse contrário à lei, né? Hoje, algumas coisas você já pode negociar, né? Não que esteja contrário à lei, mas você já pode negociar direto com o empregado sem o aval do sindicato, né? Então, aqui tem algumas coisas, depois eu vou passar no grupo o que não pode entrar na negociação, tá, Márcia? Legal. Para você. Acho legal isso, porque, nossa, antigamente a CLT era a voz máxima, né? Então, mesmo que a convenção pudesse, se a CLT não pudesse, você não podia aplicar, né? E nem fazer nenhum acordo, né? Todos os acordos, por mínimos que sejam, tinha que passar pelo sindicato. Hoje em dia, até prazo de validade do que você negocia, você pode, que é o item aqui, esse prazo de validade das normas coletivas, né, que era de 1 ano, né, hoje em dia, ou 2 anos, alguma coisa, né, expirava. Hoje em dia você pode até negociar isso com o funcionário, vou te dar esse benefício por tanto tempo, já pode negociar isso daí, né. Bom, isso aqui mais não tem muito interesse, né. Se você puder colocar essa apresentação lá no grupo, seria legal. A demissão, essa demissão por acordo, né? Nossa, isso daqui ajudou muito o empresário, porque às vezes
você quer demitir e você não quer correr o risco de ele entrar com uma reclamação trabalhista. Então, você tem condição agora de fazer de comum acordo com ele, um advogado representando ele, outro advogado representando a empresa, vocês fazem o acordo direitinho, homologa na justiça, pronto, já não tem mais problema com o processo trabalhista. Tá? Então, isso para o empresário foi muito bacana. Né? A gente fazia demissão assistida. Isso, mas porque é uma proteção, né, para o empregador, né? Dano moral não tinha limite, agora tem, né? Ofensas graves cometidas por empregadores devem ter no máximo 50 vezes o último salário contratual, né, do empregado, né? Contribuição sindical não é mais obrigatória, né? Quantas às vezes você ia homologar uma rescisão lá no sindicato e não homologava? Enfim, é um inferno, né? Então, mas não é obrigatória a parte do empregado ou da empresa? Do empregado. Da empresa ainda é. Contribuição sindical, aquela que é o empregado, sabe? Tá. Então, não é, Márcia, não é mais obrigatório. Mas o que acontece? As empresas acabam contribuindo, às vezes para oferecer benefício, para não ter problema com o sindicato, entendeu? Por exemplo, eu trabalho aqui na área de construção civil e tem muito motorista, né? Então, a empresa acaba recolhendo para não ter mais problema deles ficarem parando por causa de salário, de carga horária. Então, assim, você acaba, para a empresa é nada, entendeu? Então, você acaba recolhendo para não ter problema com o sindicato, né? Mas não é obrigatório mais, tá? Mas aí o funcionário que fizer a opção, ele tem que formalizar a opção, né, de não contribuir. Não, então, agora a regra é não contribuir. Se ele quiser que desconta, é ao contrário agora. Ah, é o contrário? É ao contrário. Tá. Entendeu? Que antigamente era obrigatório, né? Uma vez lá por ano, a contribuição sindical. Agora, se ele quiser, ele tem que, ao contrário, né? Ele tem que ele tem que falar que ele quer. E que ele quer que desconte o salário dele, entendeu? Pois é, a minha filha, a empresa que ela trabalha, ela teve que, o sindicato é em Campinas, ela mora em Jundiaí. Um dia desse ela falou assim, eu tive que ir em Campinas para eu não ser descontada aquele 1% do meu salário. Uhum. Então, ela não precisava fazer isso, ela podia só falar com o RH e dizer, não, eu não isso quero. Isso é exigência de alguns sindicatos. Por quê? Porque daí o funcionário vai lá, dizendo que ele não quer que desconta, e eles convencem, mas você vai ter o benefício disso, daquilo, daquele outro. Né? Mas se ela não fosse no sindicato, a empresa poderia descontar Não, aí ela dela? tem que formalizar com a empresa, não é mais obrigatório ir no sindicato, mas ela tem que formalizar com a empresa que ela não quer que mais desconte, entendeu? Tá. Acho que tem muito sindicato que faz essa regra, mas é uma regra do sindicato, não é uma regra da CLT. Então, aí ele que pressiona isso. Tipo, você tem que pagar. Aí já vem o boleto, já vem tudo lá para você pagar. Aí tem gente que vê aquilo lá, boleto, sujeito a protesto, não sei o que lá, e acaba ficando com medo e paga. Exatamente, mas aí é mais uma questão de pressionar, mas não é mais obrigatório. E às vezes eles pegam uma categoria assim, né? Por exemplo, a Dani da Move, que trabalha com muito motorista, né? Que são pessoas simples, tudo. Mas se você não for associado, você não vai ter o benefício tal e tal e tal, né? E fica ameaçando o funcionário, que ele acaba se associando. E como às vezes é um valor pequenininho, né? Acaba descontando tudo, mas não é o mais obrigatório isso, tá? Aqui a terceirização, eu já falei, né? Que é da questão da atividade fim. Aqui está bem especificado, haverá uma quarentena de 18 meses que impede que a empresa demita o trabalhador efetivo para recontratá-lo como terceirizado, né? Então, questão da gravidez, agora é permitido o trabalho de mulheres grávidas em ambiente insalubre, né? Desde que a empresa apresente um atestado médico, né? Que garante que não há risco para o bebê, que ela trabalhe nessas condições, né? Banco de horas é uma questão aqui que pode ser pactuado aqui com acordo individual escrito, né? Desde que a compensação, né, das horas sejam realizadas no mesmo mês.
Então, aqui já pode ser individual. Isso aqui, não, antigamente, era só com o sindicato, e era um parto para sair um acordo de banco de horas com o sindicato. Então, agora aqui ficou mais tranquilo para o empregador, né? A rescisão contratual não precisa mais de assistência do sindicato, pode ser feita com assistência de advogados, não precisa mais, né? Ações na justiça, isso ajudou muito o empresário. Antigamente, nós, como advogados, pelo trabalhador, a gente pedia tudo que tinha direito, né? Se colasse, né? Na Justiça do Trabalho é muito assim, o que vigora é a prova oral, né? Então, se você arrumasse uma testemunha que falasse tudo, você acabava ganhando aquela verba, às vezes a empresa já até pagou, né? Então, agora a gente tem que, nós advogados, temos que ter muito mais cuidado, porque o funcionário ele pode ser condenado nos honorários de sucumbência, nas custas de processo, mesmo quando ele é beneficiário da assistência judiciária, que é aquela que não paga custas, né? Então, a gente agora tomou muito mais cuidado no sentido de pedir só aquilo que realmente o funcionário tem direito, né? Então, não tem mais aquelas ações astronômicas, né? De 1 milhão, 2 milhões. A gente pede o que realmente a empresa não pagou, o que o funcionário tem direito. Então, isso ajudou muito, né? Os empresários, né? A multa por funcionário não registrado é de R$3.000, passou a ser R$3.000. Quando é microempresa, empresa de pequeno porte, essa multa cai para 800, né? E o FGTS, o seguro-desemprego, que é aquilo que eu falei de comum acordo, né? A empresa empregado pode fazer a rescisão, e aí o funcionário recebe só metade do aviso prévio, só 20% da multa, e ele pode sacar 80% do fundo, e não terá direito a seguro de desemprego, né? Aqui uma fase para a gente pensar um pouquinho e analisar, né? Do Albert Einstein, que eu gosto muito, uma pessoa inteligente resolve um problema, um sábio previne, né? Então, acho que a gente, na questão dos negócios, não tem que olhar somente a venda, somente o marketing, a gente tem que prevenir, porque às vezes uma ação trabalhista, um contrato mal formulado, às vezes é o que eu falei no começo, às vezes a gente até paga a verba, mas não formaliza, né? E para a justiça é como se aquilo não existisse, né? E aqui tá minhas redes sociais, eu peco aqui um pouco na alimentação das redes sociais, mas eu costumo publicar mais conteúdo de notícias mesmo do que conteúdo próprio. Eu tenho que melhorar um pouquinho aí, mas segue aí para vocês, meu telefone, minhas redes, à disposição para vocês tirarem dúvidas. Alguma coisa que ficou faltando, que vocês queriam que explanasse? Legal, doutora, muito bom, achei muito fantástico o conteúdo. Eu fiquei com uma dúvida aqui, se dentro dessas formas de contrato que se apresentou, a gente identificar que tem funcionários que a gente pode fazer, eu posso fazer a mudança do contrato, do regime? E como é que funciona isso? Porque, por exemplo, se tem agora, eu tenho um CLT que trabalho por tempo indeterminado e, de repente, eu quero mudar ele para temporário, alguma coisa assim. Como é que eu faço isso? É só fazer alteração? Tem características específicas, né? Então, por exemplo, o que acontece? Depende, por exemplo, o que vai, vamos supor, reduzir o salário dele. Você não vai poder reduzir o salário dele, né? Então, tem algumas coisas que não vai se poder mexer, né? Então, assim, então precisa analisar direitinho o que você quer mudar. Vamos supor, eu quero economizar impostos, né? Então, de repente, não precisa mudar a forma de contratação,
você pode diminuir o salário dele e dar parte em benefícios, por exemplo, né? Mas você pode fazer isso? É assim, Fátima, ó, tem aquela coisa que eu falo, né? As mudanças, você tem 2 anos aí para o funcionário reclamar, né? Então, por exemplo, você faz a redução de salários, né? Não pode, né? Pela CLT, não pode a redução de salários. Mas se ele ficar mais que 2 anos com você reduzir, der benefício, ele ficar mais 2 anos com você, sobre aquilo ele já não pode reclamar mais. Entendeu? Comigo foi o contrário. Comigo foi o contrário. Eu estava dando como benefício e acabei incorporando. Mas se eu tiver que fazer alguma outra coisa, eu posso dar como benefício. Não posso? Pode. Porque incide menos impostos, né? Sim. Isso é o que mata a gente, né? Seu sócio que está ganhando, né? Pois é. Seu governo. Então, Márcia, eu tenho muito cuidado de falar assim, ó, pode ou não pode. Eu sempre analiso a questão da atividade, né? Os benefícios que o funcionário tem, porque alguns você não vai poder mexer, né? Então, não. Você pode dar como benefício, tipo, como você falou, o cartão, que que a pessoa possa usar da forma que queira. Exatamente. Por exemplo, é o benefício. Às vezes você tem um funcionário ali descontente, porque já está com salário reduzido, enfim, sei lá, já conversou, né? Então você dá um benefício que não incide imposto, né? E é uma forma econômica de você aumentar o salário, né? Indiretamente, né? Então, e aí ele vai ficar feliz que ele está recebendo aquilo, né? Ainda mais esses cartões aí que eu falei, que agora você pode acumular. Antigamente você não podia acumular isso, né? Você dava alimentação, o funcionário só tinha que gastar com alimentação, né? Agora esses benefícios podem em um cartão só. Você pode em um cartão só recarregar e ele gasta da forma como ele quiser, né? Então, antigamente não podia isso e era um parto, né? Porque igual esse negócio de trocar o vale transporte pelo vale gasolina, não podia antes, porque não existia vale gasolina. Exato. E muita gente pega o vale refeição ou vale alimentação e negocia nessas casas aí, que tinha muita casa que comia 10% e comprava o crédito do saldo do cartão. Nossa, tinha muito muquifo ali no escondidos aí que os caras faziam essa negociação. E aí o cara pegava e vendia o VR para pegar o dinheiro para gastar em baladas, em shows que o pessoal ia, e ele gasta como ele quiser, né? Que é o que o pessoal chama de câmbio negro, né? Mas assim, a gente não podia mudar, embora não tivesse nenhuma alteração de valor. Por quê? Porque na convenção estava escrito que o cara ganha um VR de tantos por dia, e tem que ser, e o VR era específico para alimentação. Aí eu vi depois surgindo esses cartões Flex, mas no cartão Flex você colocava lá, você que configurava o cartão. Para alimentação ele gasta X, para farmácia ele gasta Y, para posto de gasolina, e aí você configurava. Isso. Que justamente essa configuração te cobria para cumprir a convenção. Mas eu não sabia que agora tinha esse flex aí, que esse flex, ele não deixa para a empresa, não muda nada, ele vai continuar pagando X de benefício, mas para o funcionário é um puta ganho, né? Não, e aí ele fica contente, porque ele gasta da forma que ele quer, entendeu? Se eu não, né? Tinha muita gente que levava marmita para poder economizar. Embora que existe, alguns tribunais têm aceito, mas, por exemplo, assim, tem regiões que são complicadas, né? Por exemplo, Campinas, Sorocaba, já é muito enraizado algumas coisas, né? Praticamente todo funcionário demitido entra na justiça, né? Então, algumas regiões, você tem que dar uma analisada, se vale a pena implementar ou não, né? Então, toda essa questão de benefícios assim, importante analisar. O que eu quero dar de recado para vocês, empresárias? Primeiro, formalizar sempre, né?
E ter um profissional que não seja eu, que seja outra pessoa, que seja um conhecido, dá uma olhadinha no contrato, está tudo ok, está tudo conforme a legislação, preciso mudar alguma coisa, que às vezes é o que eu falei, às vezes a pessoa até paga a mais, mas não formaliza, né? E na justiça, quando a gente vai na justiça, lá na audiência, o que vigora lá? A prova que a gente consegue fazer em audiência, né? Então, se você, vamos supor que o funcionário leve lá 2 testemunhas e você não tem um documento para comprovar aquilo, vai vigorar, às vezes o funcionário até mente lá na frente do juiz, mas você não tem o documento para comprovar, você acaba tomando uma condenação desnecessária, né? Que você paga, só não formalizou. E acaba, né? Então, eu senti isso na pele também, eu aprendi na pele. Por exemplo, assim, cartão de ponto. A legislação diz que é acima de 10 funcionários. Para baixo você não precisa controlar. Mas vamos supor que você tem um funcionário que sai da sua empresa, chega lá para o juiz, arruma 2 testemunhas para mentir lá, que trabalha 24 horas por dia. Se você não tiver o cartão ou uma testemunha para desfigurar isso, você vai. Tem juízes que são razoáveis, Fala, poxa, mas impossível o cara trabalhar 24 horas. Ele para almoçar, ele para jantar, ele para, né? Mas tem juízes que não são razoáveis. Vale aquilo que o cara falou e às vezes é mentira, né? E a empresa leva uma bucha porque não documentou, porque, né? Então, assim, a prevenção, eu acho que é uma coisa acima de tudo para a gente que quer crescer, né? Ainda mais a gente que tem a questão da possibilidade de investimento reduzida, né? Que é o EUKIP que a gente fala, né? Então, se você vai investir num funcionário, invista direitinho, invista formalizado, invista para você não ter problema. A hora que se por porventura não der certo, você já está com tudo certinho, já pagou tudo direitinho, não tem o que ele reclamar, né? Então, é importante. Gente, sobre o que você está falando, sobre o registro da pessoa de ponto, a Thalita indicou que eu estou negociando, que eu estou com problema no meu provedor, por isso que eu ainda não implantei. Super bom. Qual que é, Fátima? Pelo celular e super barato. Ela sai por volta de 5 e pouco por pessoa, sendo que acima de 5 pessoas, abaixo de 5 pessoas tem um mínimo. Explica aí, Thalita. Acho que a Thalita tá aí. Caiu. Mas qual que é o nome do sistema? Pera um pouquinho só. Eu coloco chama TradeWorks. Eu posso passar o contato dela para vocês. Ele é, como é que chama? Legalizado, não, como é que fala? Homologado. Sim, homologado pelo sindicato, não, pelo Ministério do Trabalho. Eu acho que todos os pontos têm que estar homologados, né? Que senão não tem validade, né? Acho. E é perfeito, tipo assim, a pessoa tira foto e você, pelo próprio celular, é bem moderno e dá para fazer de qualquer lugar. E tem videolocalização. Você pode fazer isso nos casos de híbrido, alguma coisa assim. Deixa eu te perguntar outra coisa. Eu tinha um funcionário que ele trabalhava como segurança numa boate. Aí, o que ele fazia? Ele saía da boate às 4 horas da manhã e ia direto para o escritório, porque lá eu tinha um alojamento. Aí ele entrava, batia o cartão 4 horas da manhã, ia para o alojamento, dormia lá, e aí quando chegava às 8 horas ele começava a trabalhar. Só que aí estava registrado que ele entrou na empresa às 4 horas da manhã. Uhum. Aí, perigo ele querer me pedir hora extra por ele ter começado o trabalho às 4 horas da manhã, porque ele bateu o ponto. Então, mas aí, no caso aí, você viu que eu falei que os períodos de descanso não vai entrar mais na jornada, né? Mas o que é a sua dificuldade aí? É comprovar que ele ficava dormindo, né? Que ele ficava, né? Então, assim, qual que é a minha obrigação? Apresentar o cartão. Se aquele cartão
Se eu afirmo que aquele cartão não registra, não está fidedigno com o horário de trabalho, eu tenho que comprovar. Então, com o quê? Com testemunho oral, né? Com alguém da empresa, fala, olha, você tinha só ele no alojamento? Tinha algum... Não, tinha os motoristas que ficavam lá, mas os motoristas não tinham cartão de ponto, porque eles tinham a jornada de trabalho, que eu controlava pelo veículo. Tem agora a forma, tem alguns controles de ponto que você, na verdade, controla o ponto e o funcionário só assina depois, né? Então, ele não tem jeito de bater antes, por exemplo, né? Mas esses períodos de descanso não vai entrar mais na jornada. Eu acho que a dificuldade maior aí é você comprovar que ele ficava dormindo, né? Essa é que é a dificuldade. Você tem que arrumar alguém aí para falar, porque documentalmente ele ficava trabalhando, né? Documentalmente ele ficava trabalhando, né? Então, a questão da justiça é essa dificuldade, é você, às vezes, provar, né? Como eu falo, a prova oral o fato sobrepõe a forma, né? Então, assim, você tem que arrumar testemunha, aí não tem outro jeito de comprovar que ele ficava dormindo, né? Tem que... Tá. Uma outra dúvida que eu tenho, naquele caso de contrato de trabalho intermitente, onde eu posso ter eu vou ter na carteira de trabalho do funcionário vários empregadores? Vários. Pode estar, vai ficar em aberto. Mas, assim, no período que você contratou ele, por exemplo, vou contratar por 3 meses para fazer uma entrega de X atividade. Naqueles 3 meses, ele tem que estar trabalhando para você, tá? Mas no período que ele está descansando, no intervalo, ele pode estar trabalhando para outro empregador. Tá. Aí na carteira dele vai aparecer lá em aberto, né? Isso. Acho que era só isso. Alguém tem mais alguma dúvida? E tudo tem que registrar no E-Social. O E-Social hoje, ele conversa diretamente com aquele aplicativo da carteira digital. Então, quando você registra no E-Social, automaticamente já está registrado na carteira, já todo mundo vê, todo empregador vê, né? É isso aí. É isso, gente. Fico à disposição depois, mais tarde, se alguém quiser tirar alguma dúvida, fico à disposição de todas. Muito bom. Para mim, pelo menos, esclareceu várias dúvidas. Às vezes a gente dá alguns suportes para alguns clientes nossos, e que isso, na minha área, por exemplo, que tem muito assim, eu trabalho muito com fuso horário, então, às vezes, o funcionário, tipo, vira à noite para poder estar negociando uma carga com um determinado país, então, não sei o quê. E aí essa jornada aí para você de 12/36, formalizada, ajudou bastante, né? Não, mas é o que a gente faz, que a gente fazia informalmente, que agora já pode formalizar, fazer essa compensação de horas dentro do mês. Sim. Que dificilmente ele fica todas as noites fazendo, entendeu? A gente compensa isso lá atrás. Entendi. Mas é muito bom saber, acho que essas mudanças da legislação, na grande maioria, foi bom tanto para o empregado quanto para o empregador, né, na minha visão, né? Então, acho que foi bem importante a gente saber dessas mudanças. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu só agradecer a doutora Simone. Só agradecer, Simone. Agradeço vocês aí. Agradecer, Simone, agradecer a Márcia. Firme e forte nesse friozinho aí.